Olá, estamos iniciando mais um Política em Série, sessão 5 perguntas, e converso hoje com o Rodrigo Lins. Rodrigo, que tem formação em jornalismo e é mestre doutor em ciência política, atualmente é professor da Universidade Federal de Sergipe e produziu uma tese que analisa como a democracia funciona. Além disso, Rodrigo integra o grupo idealizador do Métodos em Pauta, um evento anual que se preocupa em discutir métodos para a ciência política, cuja edição desse ano é totalmente virtual, via lives. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodolfo. Obrigado aí pelo convite. Queria parabenizar a iniciativa de vocês, o Política em Série. Mal começou e já é um grande sucesso. Espero que seja. Rodrigo, na minha humilde opinião, estudar democracia, qualidade democrática, política comparada é uma das áreas mais interessantes para a ciência política. Em sua tese, você começa explicando o conceito de democracia e como esse conceito pode ser mensurado. É exatamente a partir daí que eu gostaria de começar a nossa conversa. O que a gente vai fazer hoje aqui é basicamente uma conversa. E a minha primeira pergunta para você é: qual é o conceito de democracia que pode ser mensurado, ou seja, que pode ser comparado usando as mesmas variáveis e colocando tudo numa escala? Qual é o conceito de democracia? Quando você falou aí na introdução, por exemplo, que democracia, qualidade de democracia é um dos assuntos mais interessantes para se estudar na ciência política, e eu concordo, mas ao mesmo tempo é o mais conflituoso, eu diria, porque todo mundo em algum momento já falou sobre democracia, já leu sobre democracia, coisa do tipo. Então, se for retomar lá o pessoal, Sócrates e Platão, essa galera toda, todo mundo já disse alguma coisa sobre democracia. Você achar alguma coisa nova costuma ser trabalhoso. Quando a gente fala de democracia, e esses estudos mais antigos eram trabalhos mais teóricos, mais normativos, explicando como a democracia deveria ser ou deixava de ser, mas aí a gente conseguia trabalhar cientificamente com democracia, né? O primeiro passo para a gente trabalhar com ciência, por assim dizer, é conseguir mensurar aquilo que a gente está tentando estudar. Então, quando a gente fala sobre como mensurar a democracia, eu acho que a primeira grande medida de democracia que foi amplamente utilizada foi aquela do Tchaikovsky, dos coautores do livro de 2000, Democracy Development, que foi uma variável binária. E aí, como é que a gente mensura? Então, eles pegaram uma variável extremamente importante para regime democrático, talvez uma variável definidora, que é a existência de eleições competitivas. Então, você mensura em dois grandes grupos: aqueles democráticos, são aqueles onde existem eleições competitivas, e aqueles que não são democracias, ditadores, consequentemente, são aqueles em que não existem eleições competitivas. E aí, o que é que Tchaikovsky e os coautores entendiam como uma democracia competitiva? Você tem que ter algumas qualidades, para assim dizer. Então, o legislativo precisava ser eleito diretamente pelo povo, o executivo precisava ser eleito diretamente pelo povo, ou por esse legislativo que foi eleito pelo povo, e deveria existir mais do que um partido. Ou seja, para ser competitivo, precisa ter competição ao menos de dois partidos competindo. Então, essa foi a primeira forma de mensurar a democracia, usando um conceito definidor de democracia, que é a ideia de eleição. Mas a partir daí, de 2000 para cá, algumas outras formas de mensurar a democracia foram incorporando questões mais subjetivas da democracia. Então, liberdade de imprensa, liberdade de civis e por aí vai. Então, existem hoje, eu diria, 4 grandes possíveis variáveis de democracia. Existe essa, do Tchaikovsky e dos coautores. Existe o Freedom House, que começou em 72, se eu não me engano, que divide o mundo entre países livres, parcialmente livres e não livres. Existe o Polity 4, que finalmente saiu o Polity 5 depois de muito tempo. Ainda não peguei para abolir o Polity 5, mas eu imagino que não deva fugir muito. Que você tem formas contínuas de mensurar a democracia, mas eles também conseguem agrupar esses países em 3 grupos: democracias e autocracias. E, finalmente, o VD. O VD talvez seja o que venha sendo mais usado ultimamente. Uma variável que leva em consideração as eleições competitivas, mas também ela leva em consideração outros tópicos, como esse que eu mencionei, de liberdade de imprensa, direitos humanos, guarda de direitos humanos, no caso, né, por aí vai. Então, o VD talvez seja hoje em dia o mais utilizado, e acho que essas são as 4 grandes formas de mensurar a democracia hoje em dia. Não sei se eu fugi muito da resposta, mas é mais ou menos por aí. Não fugiu, não. A minha segunda questão para você é o seguinte: existe, vez ou outra, nos debates sobre democracia, e a imprensa sempre ventila essa possibilidade de que a democracia está desaparecendo ou que ela está diminuindo, né? Que a democracia está desaparecendo ao redor do mundo. A minha pergunta para você é exatamente essa: se a democracia está desaparecendo ao redor do mundo, ou para melhor compreensão de quem nos assiste, se o número de pessoas hoje no mundo que vive
sob democracia é menor do que há 10, 20, 30 anos atrás. Se a gente for levar em consideração o que os dados nos contam, né? A gente vive hoje no momento mais democrático da nossa história. Então, qualquer um desses quatro bancos de dados que eu mencionei para você mais cedo, hoje, por exemplo, todos eles dizem que hoje a gente vive no período mais democrático da nossa existência enquanto seres humanos na Terra. Então, a gente viveu durante um bom período num mundo em que era majoritariamente autoritário, principalmente ali até a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, aos poucos, algumas ondas democráticas, para usar o conceito do Huntington, foram acontecendo, duas de lá para cá, e hoje em dia, 2020, a gente pode dizer que a gente vive num mundo muito mais democrático do que há 20, 30, 10 anos atrás. Então, na verdade, o que você está dizendo é que, mesmo com essas ondas populistas, mesmo que a gente tenha figuras aqui e ali em regimes que eram democracias com falhas, semidemocracias, ainda assim o mundo hoje é mais democrático do que há 30, 40 anos atrás. É isso? Isso, com certeza. Em relação dessa forma que você colocou assim, não tem como deixar dúvida. 40 anos atrás a gente não vivia num mundo tão democrático como a gente vive hoje em dia. Basta lembrar mais ou menos como era esse mundo antigamente. Então, a gente voltar 40 anos no tempo, a gente vai estar, sei lá, fim da Guerra Fria, talvez, União Soviética dominando o leste europeu inteiro ainda, América Latina vivendo sob regimes autoritários ainda. Então, a gente teve uma quebra grande de regimes autoritários, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, com a queda da União Soviética e com a redemocratização da América Latina, sobretudo nos anos 80. Então, a gente, com certeza, pode falar categoricamente que hoje em dia a gente vive no período mais democrático da história humana. Se a gente vai continuar democrático ou se a nossa qualidade de democracia é boa ou não, aí é outra conversa. Mas que em termos de democracia ou não democracia, a gente vive hoje no período mais democrático da história. Aí é futurologia, né? Não que a gente não possa fazer isso, mas é futurologia. Rodrigo, vamos falar um pouco de populismo. Eu queria de você um conceito simples sobre populismo e qual é o efeito desse fenômeno para os regimes democráticos. O populismo está sendo um conceito bastante maltratado hoje em dia, que nem o conceito de fascismo, que todo mundo usa para xingar qualquer pessoa. Populismo também sofreu um pouco com isso recentemente. Se a gente for levar em consideração o que a literatura da ciência política trata como populismo, então, para você ser considerado um líder populista, você precisa, antes de qualquer coisa, dividir a sociedade entre nós e eles, e nós seríamos nós, os honestos, os trabalhadores, os defensores da democracia de forma geral, contra eles, os corruptos, aqueles que só pensam em encher o próprio bolso, que só pensam em governar para eles mesmos. Então, você tem que dividir a sociedade entre esses dois grupos e se apresentar como uma única solução de melhorar a condição daquele país. Então, essa seria, talvez, a principal característica de um populista. Um populista é aquele que divide a população entre dois grupos e é aquele que se coloca como o único salvador do país, seja salvador de qualquer problema que seja salvador da economia. As elites são sempre más. Isso, elites corruptas. São uma catchphrase, né, por assim dizer, que todo populista praticamente usa. Elite corrupta está levando o país para o buraco e eu sou a única pessoa que posso salvar o mundo. Não que a gente queira aqui defender a elite, mas é que o conceito de populismo vai por aí. Exatamente. Então, populismo é basicamente isso. Óbvio que existe populista de esquerda e existe populista de direita. Recentemente, a gente viu uma onda, né, de populistas de direita ascendendo a cargo de chefe de executivo. E hoje em dia a gente vê uma confusão muito grande entre populismo e direita, né? Líderes de extrema direita. Existe populismo, então eu acho que é importante a gente deixar claro que existe populista de direita, existe populista de esquerda, e hoje em dia no mundo, inclusive, existem líderes populistas de esquerda em frente de executivo e líder populista de direita na frente de executivo também no mundo. Então, populismo não vê raça, populismo não vê cor, e populismo não vê ideologia política. O populismo vê espaço para conseguir abocanhar o poder e ir lá permanecer. Se a gente fosse, sei lá, classificar aí os líderes populistas da América Latina, tem uma escala de gradação que a gente possa usar para isso? Tem. Do que você lembra de quem é mais populista, menos populista? Tem um
pra gente, eu estava falando tanto de medir, né, medição e mensuração, esse tipo de coisa. Então, para a gente manter nossa conversa baseada em dados, por assim dizer, existe o Global Populist Dataset. Eu posso estar falando errado a ordem das palavras, mas é mais ou menos isso, que mensura o grau de populismo de mandatos de líderes do executivo, seja primeiro-ministro ou presidente, que vem de todo o século XXI, tá? De 2000 para cá. Então, se a gente for pegar esses dados para a América Latina, como eu disse, ele mensura mandato, não líder. Então, existem pessoas que aparecem mais de uma vez. E se a gente for olhar para a história do século XXI, da América Latina, no top 5, por assim dizer, o mesmo cara aparece 3 vezes. E eu dou uma chance para você arriscar quem é. O mais populista da América Latina dos últimos quantos anos? Século XXI, 2000 para cá. De 2000 para cá, eu vou de Hugo Chávez. Então, Hugo Chávez, nesse top 5, aparece em primeiro lugar, em segundo lugar e em quarto lugar, como o líder mais populista da América Latina como um todo. E em terceiro lugar ali fica o Rafael Correa. E para o Brasil, para fazer a conversa um pouco para a gente, o único presidente que aparece sendo tratado como um tanto quanto populista é o atual presidente Jair Bolsonaro. Nenhum presidente de 2000 para cá, ou seja, FHC, Lula, Dilma e Temer, é considerado como populista de fato, de acordo com esse banco de dados, tá? Então, a Venezuela é bastante maltratada, nesse século XXI, pelo menos em termos de populismo. A gente tem os 3 mandatos de Chávez e também tem o mandato de Maduro agora como grandes líderes populistas aqui da América do Sul, especificamente. E, como eu falei, acho que o Rafael Correa também está aí nessa lista do top 5. Então, isso porque a gente está falando do século XXI, obviamente. Se for olhar para trás, a América Latina, infelizmente, foi terreno fértil para líderes populistas. Mas, hoje em dia, eu acho que se a gente for falar de líder populista que ocupa cargo na América Latina hoje em dia, a gente teria que falar de Bolsonaro, a gente teria que falar de Maduro, a gente teria que falar do Obrador também no México. É um presidente que não costuma ser tratado como populista, mas ele também faz parte desse seleto grupo de populistas hoje em dia no cargo de presidente da República. E aí, como você já disse, ser populista não é monopólio da esquerda ou da direita, né? Por exemplo, o Bolsonaro se diz, e a gente pode classificá-lo como sendo de direita, e aí você tem López Obrador da esquerda, o Chávez e o Maduro hoje também, o Rafael Correa também se colocava na esquerda. Rafael Correa, inclusive, só para ilustrar nossa conversa, anunciou essa semana que é candidato à vice-presidência lá no Equador. Eu não sei como, porque, salvo engano, ele está foragido, ele não pode colocar os pés no Equador. A gente já viu essa história também de ex-presidente de esquerda populista querendo aparecer como vice-presidente de novo. Rodrigo, me diz o seguinte: as democracias no mundo estão em risco? Se não estão em risco, ok, eu pulo para a próxima pergunta. Se sim, que remédio nós devemos usar para combater essa doença dos colapsos democráticos? Para tratar desse tema específico, é bom lembrar aquela super frase famosa que diz que para morrer basta estar vivo, né? Então, para você estar em risco de se tornar uma ditadura, basta ser uma democracia. Então, democracia é aquele tipo de regime político que você precisa sempre estar defendendo, zelando, porque senão, de fato, ela descamba. Então, eu diria que a democracia sempre vai estar em risco. E aí, o que a gente pode debater é o grau desse risco em determinados momentos da história. Eu acho que, hoje em dia, 2020, as democracias podem estar apresentando falhas, eu acho, mas eu não arriscaria dizer aqui, para esses milhares de telespectadores do canal de vocês, que que as democracias no mundo vão desaparecer, coisa do tipo. Eu não arriscaria isso. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu não apostaria numa decadência das democracias daqui para frente. Existem pontos de turbulência, por assim dizer, hoje em dia muito atrelado a esses líderes populistas, mas, de forma geral, eu não diria que a gente corre risco sério de um revés democrático, uma onda reversa, por assim dizer. Mas existem algumas dicas, por assim dizer, desses países populistas, que têm um líder populista no governo, que as democracias saudáveis devem estar atentas. Então, a gente sabe que muito se usa a globalização como um bode expiatório para ocupar problemas, e aí tem aquele pessoal, o grupo que é muito tratado como left behind, ou seja, aqueles
aquela população que recebe um salário razoável, mesmo com um nível de habilidade vocacional baixa, por assim dizer, ou seja, baixa escolaridade. E aí, quando a gente vê globalização, a gente vê automação também de alguns tipos de serviços, e a gente vê uma população, uma parcela da população, que está simplesmente deixada para trás. Não foi incorporada pelas novas profissões que surgiram, as novas demandas tecnológicas que surgiram. Então, eles tentam achar alguém para mirar essa culpa e tentar mudar a sua condição atual. Então, foi basicamente como o Trump conseguiu ser eleito nos Estados Unidos, foi basicamente como o Bolsonaro conseguiu ser eleito aqui no Brasil, e o leste europeu, que costuma ceder espaço para esses líderes populistas, também seguiram mais ou menos esse caminho. Então, a primeira coisa que tem que fazer é, seja você de esquerda, seja você de direita, se você é defensor da democracia, você tem que se preocupar em trazer essa população que se sente deixada para trás para o centro do debate. Fazer eles se sentirem acolhidos e escutados, porque assim você impede que eles se tornem terreno fértil para possíveis líderes que queiram minar a democracia de alguma forma. Então, a primeira coisa que a democracia tem que fazer é cuidar dos seus cidadãos de forma geral, por assim dizer, não apenas naqueles grupos mais bem educados. Quais são as suas expectativas para o Brasil em relação à nossa qualidade democrática, dado o comportamento do atual presidente, e quais variáveis você acha que pode causar mais efeito negativo? Considerando o conceito de democracia, que variáveis você acha que o presidente afeta mais, dado esse comportamento que a gente tem falado tanto, né, de pouco democrático, pouco republicano, e que no futuro a nossa qualidade democrática está aí ameaçada a cair? Futurologia é difícil, é complicado. Mas, se tratando de Brasil especificamente, eu prefiro acreditar que a gente não vai voltar a ser um país autoritário aos moldes do regime militar, né? A ditadura militar que a gente teve. Mas o que a gente pode falar é que o nosso tecido social está bastante ferido, por assim dizer. E aí eu acho que o presidente Bolsonaro é tanto causa quanto consequência desse tecido social já se desfazendo. Então, para voltar um pouco à resposta anterior, como eu falei, o Brasil passou por um processo de elitização, por assim dizer. A gente já falou de elite aqui hoje, vou voltar a falar. Elitização, para aquele sentido de que só quem está em universidade entende o Brasil, e só quem está em universidade consegue trazer soluções. Durante muito tempo, esse grupo mais progressista lutou para chegar no poder, e quando chegou no poder parece que esqueceu o operário de fato, sabe? Aquela galera que está lá embaixo, no chão de fábrica. Então, o chão da fábrica. Exatamente, o chão da fábrica. Então, terminou levando Bolsonaro ao poder, e aí o que ele está fazendo lá, ao invés de tentar remendar esse tecido social, é esgaçar ele mais ainda. Como a gente falou sobre o populismo, ele está levando ao extremo essa ideia de tratar nós contra eles e defendendo pautas que claramente são absurdas, mas que ele defende para tentar manter aquele 30% cativo dele, aquele núcleo duro de apoio fiel a ele. Então, esse é o único motivo que a gente tem para tentar entender a defesa do presidente, a cloroquina, por exemplo, a relutância do presidente a aceitar e entender que a gente, de fato, vive uma pandemia, que essa pandemia está tirando centenas de vidas aqui no Brasil. A gente já passou 110 mil, se não me engano, de pessoas que faleceram por causa do Covid-19. Então, o tecido social da gente precisa dar uma melhorada, né? A gente precisa voltar a dialogar, e aí cabe a quem está na oposição hoje em dia tentar trazer esse povo de volta para entender que democracia não é apontar dedo e gritar, democracia é diálogo, na verdade. E para o nosso futuro, eu não vejo a gente melhorando muito, não. Sabe? Eu espero que as nossas instituições consigam, de alguma forma, controlar as iniciativas do presidente um pouco quanto autoritárias e pouco republicana, mas eu acho que a gente sobrevive até a próxima eleição, e aí ele sendo reeleito, aí a conversa pode mudar um pouco. Mas até a eleição, assim, acho que a gente se mantém. Ok, eu entendi o que você falou, mas deixa eu ser um pouco mais específico. Você acha que, por exemplo, com o Bolsonaro a gente perde mais em liberdades civis, a gente perde mais em qualidade das instituições, ou a gente perde mais em, por exemplo, liberdade de imprensa, liberdade de expressão? Você acha que ele afeta mais onde? Por incrível que pareça, acho que esse último ponto de liberdade de imprensa ou liberdade de expressão, parece que ele não chegou tanto ainda. Existe aí um dossiê rolando sobre pessoas que faziam parte do grupo antifascista, coisa desse tipo,
mas até agora a imprensa está conseguindo desempenhar o papel dela sem grandes problemas. Eu acho que liberdade civis talvez comecem a ser um pouco mais problemáticas a partir do momento que a gente vê eles se metendo, por exemplo, na eleição de reitores das universidades públicas, coisas que antigamente era mais automático, por assim dizer, aquele que era indicado pela universidade terminava sendo, de fato, assumindo o cargo de reitor, e a gente viu que do ano passado para cá isso mudou um pouco. E qualidade das instituições, eu arrisco dizer que a gente pode sofrer um pouco também, porque a quantidade de ataque que as nossas instituições vêm sofrendo é muito alta. Então, vai resistindo até que chega um ponto que não tem como, vai quebrar a corda, entendeu? Aquela história de que a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, pode servir para nossas instituições. Eu espero que não, mas pode servir, pode terminar servindo. E aí é um freio que a gente tem hoje em dia que vem resguardando a nossa democracia, e aí se ele conseguir derrubar de vez, aí já era para a gente. Rodrigo, eu só tenho a agradecer e recomendar a sua tese a quem nos assiste e dizer que espero dela que saia um livro. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Ranulfo, pelo convite e mais sucesso ainda para vocês no canal de vocês.